A paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Sérgio Sabelo. Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família. Vamos dar sequência no nosso estudo do Sermão do Monte. E hoje nós vamos entrar na parte da oração. Jesus vai começar a falar sobre oração. O texto que nós vamos falar hoje antecede a oração do Pai Nosso. Antes dele ensinar a orar, antes dele ensinar a oração do Pai Nosso, ele vai ensinar como se deve e como não se deve orar, qual é o processo da oração, qual é a postura da oração. E hoje nós vamos terminar o nosso estudo de maneira diferente. Nós vamos terminar aqui a nossa reflexão e eu vou colocar um vídeo com um louvor falando sobre oração, tá bom? Vamos lá. Mateus capítulo de número 6, a última live nossa, nós entramos no capítulo 6 de Mateus, que ele fala sobre esmola, mas também focando a recompensa. E a oração é da mesma forma, porque tudo aquilo que você faz no reino de Deus, para o reino de Deus, tem recompensa. Ou é para ter, mas depende da nossa postura, a maneira como nós fazemos, nós teremos ou não recompensa. E a oração da mesma forma, né? Nós temos, aliás, a oração na Bíblia é um assunto muito extenso. Nós temos vários versículos que falam sobre oração e o que acontece quando nós oramos. Porém, a Bíblia nos orienta que não são todas as nossas orações que serão ouvidas. Tiago mesmo diz, vocês pedem e não recebem porque pedem mal. E Jesus vai falar agora que há uma postura para a oração, né? Uma postura para a oração, que se você, dependendo como você se posiciona para orar, a postura que você toma, você vai ser atendido ou não, recompensado ou não. Vamos ao texto? Mateus capítulo de número 6, do versículo de número 5 ao versículo de número 8. Diz assim: E quando orares, não sejas como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora a teu pai que está em secreto, e teu pai que vê secretamente te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, que pensam por muito falarem, serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário antes de lhe pedirdes. Esse é o texto que nós vamos meditar, que está falando sobre oração. Veja que na própria leitura que nós fazemos, ele já começa dizendo, quando orares, não sejais como. Então, ele já começa a oração falando como não se deve orar. Versículo 6 ele fala, quando orares, como nós devemos orar. E aí no 7 ele vai dizer, o tipo de oração, não useis vã, aí vira uma reza. Então nós vamos falar um pouquinho sobre tudo essas coisas que Jesus coloca aqui. Primeiro, versículo 5 ele diz, e quando orares. Por que ele fala quando orares? Isso é padrão do reino. Lembra que nós já falamos que o Sermão do Monte é padrão do reino. Quem faz parte do reino de Deus, ele vai orar. É impossível uma pessoa dizer que faz parte do reino de Deus, que o reino de Deus está na sua vida e não ora. Por isso que Jesus ele começa dizendo, ele está falando para quem quer fazer parte do reino, ele está falando para os seus discípulos, ele vai dizer, quando orares, ele não vai dizer se orares, não é se orares, é quando orar, porque quem faz parte do reino, que o reino foi implantado nele, ele vai orar. Orar é falar com Deus, é manter relacionamento com Deus, né? Por isso que eu disse que nós vamos terminar hoje
com um vídeo que fala sobre oração, que não é uma explicação, não é um estudo sobre oração, é uma irmã louvando a Deus, mas o louvor dela inspirado, é uma ministração que vale a pena você assistir. Então ele diz, e quando orares, ou seja, nós vamos orar por relacionamento com Deus, por intimidade com Deus, né? Nós vamos orar para buscar a revelação, direção de Deus. Então, faz parte da vida do cristão a oração. Vamos lá. Não sejais como os hipócritas. Agora ele vai falar a postura de como não orar. Quem são os hipócritas? Não estou falando que são de outras religiões, quem era naquela época. Quem são os hipócritas hoje? São os artistas. Hipocrisia fala de ser artista, de você não ser, de ser um ator. Sabe o que é um ator? Alguém que representa. O ator que está ali, ele está representando a pessoa ali que faz parte daquele filme, daquele cenário, mas não é ele. Não é ele. Tem gente que confunde, né? A pessoa assiste o filme, assiste o seriado, assiste a novela, e o cara faz ali o papel de ruim. Quando ele sai na rua, as pessoas que não entendem, a senhorinha quer bater no cara lá, porque ele foi ruim, que ele matou a fulana de tal da novela. E ela não entende que aquilo ali é um ator, né? O ator é isso, ele não é aquele personagem. Ele está se fazendo daquele personagem. E Jesus, ele disse, se você orar como se você fosse um ator, como se você fosse um personagem, fazendo uma coisa, falando uma coisa que não é você, não vai funcionar, né? Não vai funcionar. Então, ele vai dizer, ele vai falar, não seja igual aos hipócritas. Homens que, quando vão orar, se ele estiver sozinho, ele não ora. O que é esses hipócritas? É aquela pessoa que, se ele estiver sozinho, ele não faz assim. Mas quando ele vê alguém, ele se levanta, ele olha, sabe quando você vai orar de olho fechado, mas ele abre o olho para ver se tem alguém olhando, aí ele usa palavras bonitas e... Você já viu que tem gente que vai orar? Quando ele vai orar, ele muda, ele usa palavras bonitas. Tem gente que vai orar, e de vez dele orar, ele prega para Deus, ele parece que está orando, mas ele está pregando para Deus. Está ensinando Deus, você não vai funcionar. Já recebeu a sua recompensa, né? Sua recompensa. Então, quando orar, não faz para os outros ouvir. Porque se você fizer, nós estamos falando de oração, mas qualquer coisa que você for fazer que for para os outros ver, você já perdeu a recompensa do céu. É isso que Jesus está falando aqui. Por isso que ele vai dizer, em verdade vos digo, já receberam o galardão. Agora no versículo 6 ele diz, mas você não é fariseu, você não é religioso, você é cidadão do céu, o reino está implantado em você, mas tu quando orares, entra no teu aposento e fechando a tua porta, ora teu pai que está em secreto, né? Algumas pessoas lêem esse texto e falam que se só deve orar no quarto. Mas não é isso que Jesus está dizendo. Jesus está falando em privacidade, em intimidade, você e Deus, né? Você e Deus. Então, por quê? Se você estiver com os outros, corre o risco de você orar para os outros ouvirem. Se tiver mais gente ao seu redor, talvez você não entre por esse lado de orar para os outros ver, mas você não vai ser quem você deveria ser por causa dos outros que vão ouvir a sua oração e você não vai falar e orar realmente o que precisava ser orado. Quando você entra no quarto e fecha a porta a só, aí você vai orar. Então Jesus está falando aqui de privacidade e não de um quarto. De um quarto. Porque tem gente que mora numa casa que não tem é um cômodo só que é a cozinha, é tudo. Ele não tem quarto. Então ele não vai orar. Então não é o local aqui. É a privacidade. É a intimidade. É estar a sós com Deus. Porque tem hora que você ora na igreja. Tem hora que você ora numa casa que tem mais gente. Você ora com a família. Mas tem hora que é você e Deus. Jesus está falando isso. Se você for orar nesse momento de intimidade,
de privacidade. Tem coisa que tem que ser você e Deus, é isso que ele está dizendo. E não entra no quarto e fecha a porta. Aí às vezes a pessoa vai pregar e fala, irmão, quando você for orar, você tem que fazer isso. Você tem que entrar no seu quarto, fechar a porta, porque é assim que a Bíblia diz. A Bíblia não está falando de quarto e de porta fechada, está falando de privacidade, de intimidade, de momento a sós com Deus. E aí ele diz assim, e teu pai que vê secretamente te recompensará. E aqui um detalhe importante, ele está dizendo, você entra no quarto, fecha a porta. Por que ele está falando, teu pai vê secretamente? Porque nós estamos dentro de um contexto. No versículo anterior, ele está falando dos fariseus que oravam para os homens ver. E agora ele fala, se você entra no quarto e Deus te vê secretamente. É claro que Deus ouve. E aí nós precisamos tomar cuidados, irmãos. Cuidado, porque nós estamos vivendo um momento de mensagens cortadas, de podcast, né? Mensagens cortadas, podcast, que aí o cara pega um versículo isolado do contexto. Tem um segredo que eu descobri hoje na palavra. Aí pega só aquele texto ali, só aquele negocinho ali, entra no teu quarto, fecha a porta, porque Deus vê e não ouve a oração. Deus ouve a oração. O que Deus vê é o coração. É o coração, mas Deus ouviu a oração. Quantas vezes você vai ler na Bíblia que Deus ouve? Clama a mim e ouvirei. Responderei, vou te ouvir. É um Deus que ouve as nossas orações. Então você pega Isaías e vai dizer, minha mão não está estendida, nem meu ouvido agravado para não ouvir. Deus ouve, mas ele vê o coração, a postura. Porque aqueles homens estão de pé, fazendo para os outros verem. E quem está vendo eles é Deus. Fala, isso aí não está orando para mim. Está orando para se amostrar, né? Se mostrar e tal. E aí disse, não, aquele que entra no quarto, Deus está vendo ele. Que ele está entrando sozinho, que ele quer ter um momento a só. E Deus vai ouvir a oração dele, vai recompensar ele, né? Seu pai que vê o que está, não precisa estar no meio de um monte de gente. Deus vê o que está sozinho também, né? Vamos lá, versículo 7. E orando, não useis de vã repetições como os gentios. Quem são os gentios? Aqueles que não têm Deus. Eles não oram, eles rezam. Eles rezam. E Deus não quer saber de reza. Porque reza demonstra. Às vezes a pessoa tem uma intenção boa. Está ali rezando, mas com o coração. Tem gente que está orando sem coração. E tem gente que está rezando com coração. Mas nenhum dos dois vai funcionar. Porque reza, ele diz, não useis de vã repetições como gentios. Fica rezando aqui, todo dia. Pega ali uma bolinha, reza, faz aquele negócio, faz aquela reza, 2 bolinhas, faz a reza, 3 bolinhas. Isso não vai funcionar com Deus. Deus precisa saber o que você quer. Isso aqui, por que Jesus está falando sobre oração? Porque o céu não funciona assim. O Senhor sabe que eu preciso, não vou nem falar, nem pedir. Não, você tem que orar. Você tem que falar. Por isso que a reza não funciona. Porque Deus está olhando a sinceridade. O que é que você quer? Veja que ele chega para um cego, o cara é cego. Senhor, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. O que você quer que eu te faça? O rapaz é cego. Eu quero ver, Senhor. Então veja. Então há necessidade do mundo espiritual. O mundo espiritual não pensa como o mundo natural. Por isso que a Bíblia diz que Deus não vê como o homem vê. Então você precisa falar o que você quer para Deus. Precisa rasgar o teu coração. Senhor, eu preciso disso, eu estou assim, estou sentindo isso. E detalhar. Precisa falar. Então, ele vai dizendo certo. Quando orar, mais uma vez, o que eu não posso fazer na oração? Ficar falando só a mesma coisa. Senhor, faz isso. Senhor, é isso, é isso, é isso, é isso, é isso. Vira uma reza. Então precisa da fé, precisa do coração. Orou a Deus, entreguei na mão de Deus. Não é uma reza. Ele diz, não useis de vãs repetições. Vãs repetições, não tem coração.
que pensam que por muito falar serão ouvidos, né? E o versículo 8, para terminar, ele diz: não vos assemelheis, pois, a eles. Por quê? Porque o vosso Pai sabe o que vos é necessário, vos é necessário, antes de pedir. Então, isso aqui é interessante porque, deixa eu ver o que eu vou falar para Deus. Deus sabe o que você precisa, meu filho. Deus sabe o que está dentro de você, do seu coração. Né? Eu preciso falar isso aqui para Deus, mas eu vou dar essa volta. Não vai dar volta, não. Não vou dar volta, vou ser claro, direto com Deus. Porque às vezes vale mais a pena você fazer uma oração de 10 segundos do que você fazer uma oração de 15 minutos. Aquela de 15 minutos você fantasia, dá a volta, e Deus está falando, vai logo, fala logo o que você quer, eu sei o que você quer. Então você é claro, tem hora que você vai chegar ali, vai ser claro direto, Senhor, eu tô assim, ó, olha o que eu fiz, olha o que eu errei, eu falhei, eu tô precisando disso, Senhor é meu filho, é meu marido, Senhor, olha, do que você ficar. E Jesus falou, vai logo, rapaz, eu sei o que você quer. Então, Deus, melhor dizendo, essas palavras são do Senhor Jesus, ele ensina aqui como orar e como não orar. A postura, ele está falando da postura. Porque agora nós vamos entrar, a próxima nós vamos falar do Pai Nosso. Pai Nosso não é uma reza, é uma oração modelo. E aí nós vamos falar um pouquinho sobre esta oração modelo. Tá bom? E eu disse aos irmãos que nós iríamos terminar essa nossa reflexão de hoje ouvindo um louvor sobre oração. Tá bom? Eu já deixei montadinho aqui, tá no celular atrás, e eu vou colocar para os irmãos ouvirem, tá bom? Quando eu oro, sapatênis, não abre mão de um produto de qualidade. Nós temos um kit com 2 sapatênis. quando eu oro, tu falas por mim. Quando eu oro, tu tocas em mim. Quando eu oro, quando eu oro, quando eu oro, tu te revelas a mim, te revelas a mim. O escondido pra mim. Quando eu oro, tu falas por mim. Quando eu oro, tu tocas em mim. Quando eu oro, tu abres os céus e mostras o escondido pra mim. Quando eu oro, me transforma. Quando eu oro, tu me muda. Então eu vou orar, 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 eu vou orar. Porque quando eu oro, tu te revelas a mim. Eu vou buscar, eu vou buscar, eu vou buscar, eu vou buscar. É que quando eu busco, tu te revelas a mim. Oh Pai, tu te revelas a mim. Mostras o escondido pra mim. Mostras o escondido pra mim. Abres os céus para mim. Aleluia. Te revelas a mim.
onde só existiam trevas, eu começo a enxergar luz. La rababocha que ele abada. Quando eu oro, Golias que é grande, do olivo é pequeno, pedra está a lhe matar. Aleluia. Quando eu oro, a mulher de Potifar que é atraente, tu ali fugir. Eu próprio não entendi o porquê. É que quando eu oro, depois do jejum de 40 dias, 40 noites, transforma pedra em pão. É porque quando eu oro, se prostrado me adorares, te darei. Tu a rejeitar, somente o teu Deus adorarás. Não tentarás o teu Deus. Não só do pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Não é porque eu sou forte que quando eu oro, quando eu oro, até onde não existiam portas se abrem. Quando eu oro, corvo que é um animal de um presságio errado, está a trazer alimento para me alimentar na caverna. Quando eu oro, Deus responde com fome. Ei, alguém está a orar. Pai, quando eu oro, os céus se abrem, a atmosfera muda, e sem existir a vida, começa a existir. Traga-nos de volta. Eu vou orar, quando eu oro, traga a tua nação de volta. eu vou orar, vou passar mais tempo contigo, Pai. Vou falar diretamente contigo, Pai. Que quando eu vou orar. Chega de depender de pastor para orar por mim. Não é que ele não deve orar, mas eu estou dependente, já não consigo mais orar, já não leio mais a Bíblia. Eu vou orar, eu tenho saudade, porque quando eu oro, tu te revelas, tu me mostras o meu propósito, te revelas. Não, filha, sai, não, filha, entra, não, filha, vai, não, filha, sai. Tu falas comigo quando eu oro, revelas a tua vontade. Larababocha que ele abadaia. Filha, cala, filha, fala, filha, levanta, filha, senta, filha, deita. Quando eu oro, tu revelas. Larababocha, ramamamama, lecrabrashendia. Quantos vão orar, declara, eu vou orar, porque quando eu oro, tu te revelas. Não pare, eu vou orar, quando eu oro, eu não preciso fingir que estou forte. Tu conheces
mudanças tudo. Quando eu oro, eu não preciso ter dinheiro para ser atendido ou esperar. Tu tens sempre tempo para mim. Quando eu oro, aquilo que eu não entendia, não percebia, me fazia confusão, me fazes entender. Quando eu oro, posso te contar tudo, posso te explicar tudo. Sei que não vais contar pra ninguém. Pai, quando eu oro, não preciso procurar palavras bonitas. Simplesmente abro o meu coração e falo contigo e me entendes, Pai. Quando eu oro, não preciso procurar tanta coisa. Até as minhas lágrimas tu percebes na oração. Pai, quando eu oro, me torno mais parecido contigo, me torno teu amigo. Pai, quando eu oro. AMB Morumbi. Já imaginou encarar desafios reais do mundo corporativo? Viva uma Amém, irmãos? A gente não é muito técnico com essas coisas, né? Mas deixa eu... Talvez alguém queira saber o nome da artista. Esse louvor que nós passamos é Nair Nani. O nome do louvor é Eu Vou Orar. Eu Vou Orar, de Nair Nani. Tá bom? Deus abençoe sua vida, sua casa e a sua família em nome de Jesus.